E no Campeonato Brasileiro, se a gente falava no meio do primeiro turno que o Flamengo estava fora da briga pelo título, hoje eu acho que não dá para descartar, mesmo com o Palmeiras mantendo... chegou a ficar 11 pontos atrás, né? Ficou 11 pontos e agora, na próxima rodada, talvez, possa aí figurar entre os 4 melhores e se estabelecer entre os 4 melhores, né, o que garante aí pelo menos né, uma vaga direta à Libertadores do ano que vem, caso não consiga vencer nenhuma das outras 2 competições de mata-mata. É tudo isso com o mérito do Dorival, porque praticamente todos esses jogadores estavam no elenco. Do time titular, ele conseguiu recuperar, na minha opinião, 2 importantes, que hoje são 2 jogadores importantes. O Rodinei como lateral direito, que hoje dá uma sustentação boa à defesa, e o Léo Pereira, um zagueiro pela esquerda, que fortalece, inclusive, faz com que o Felipe Luiz volte a ser titular até, no lugar do Ayrton Lucas, né? Porque o lado esquerdo ficou bem fortalecido. Olhando também para esse time reserva e ele dando oportunidade a jogadores como o Vitor Hugo, que foi muito bem contra o São Paulo também. O Mateuzinho tendo sequência, mesmo perdendo a posição para o Rodinei, ele faz uma gestão de grupo interessante que permite a ele ter 2 times fortes para 3 competições. O que a gente falava do Fortaleza, falta ao Fortaleza, sobra ao Flamengo, nesse sentido, onde o Flamengo pode ir bem nas 3 frentes. E é interessante também porque no primeiro turno o Flamengo venceu o São Paulo. Aliás, o São Paulo não consegue vencer os times que estão na parte de cima da tabela, só conseguiu vencer o Atlético Paranaense, não venceu o Corinthians, não venceu o Fluminense. O São Paulo tem 5 vitórias, gente, no campeonato. Todas só tem elas um time com menos vitórias que o São Paulo no campeonato, o Juventude. Mas precisa saber quem é que tem mais empates que o São Paulo. São 11, né? São Paulo tem 11 empates no campeonato, empata demais. E você não tendo essa ambição de vitória empatando o jogo, você acaba desperdiçando aí um monte de pontos. Os pontos vão ficando, vão escapando do São Paulo. Agora, no jogo contra o Flamengo, não dá para negar a superioridade do Flamengo, né? Não dá para negar a superioridade. O São Paulo perdeu com Marcos Guilherme. Aí o São Paulo contrata de novo o Marcos Guilherme. Sabe? É insistir no erro. É insistir no erro. O São Paulo persiste em situação. O São Paulo, na minha visão, tem uma aposta a fazer. E eu acho que essa aposta já está colocada à mesa. Qual é? Ganhar a Copa Sul-Americana. Ganhar a Copa do Brasil. E ir para as Copas. Mas vai suar, hein? Mas está partindo para isso. Segurar os 2 resultados vai suar, hein? Na verdade, caiu de paraquedas ali, né, Pascoal? Porque o Rogério sempre deixou muito claro que a prioridade era não passar o que o São Paulo passou ano passado no Brasileiro. Está a 6 pontos da zona de rebaixamento agora. Tanto que nas Copas, nas primeiras partidas, era o time reserva. Era o time reserva, poupava na Sul-Americana até chegou a colocar um time meio que terceiro, bastante jogadores da base. 20, E aí, à medida que foi passando, aquela história vai mudando, situação financeira do clube, qual é? Opa, posso beliscar um dinheirinho ali, ao invés de ter 38 rodadas, eu posso beliscar com 6 jogos, com 4 jogos. Né? Então, eu acho que mudou bastante. E o Rogério Ceni, eu acho que ele foi bem sincero ali Eu gostei dessa entrevista dele, né? Sobre as dificuldades, por que ele jogou contra o Palmeiras, depois manteve a equipe e tal. Na verdade é que o São Paulo não tem um elenco que tem Atlético, que tem Palmeiras e que tem Flamengo. Eu acho que não tem nenhum outro, acho que nenhum outro time. Acho que não tem em quantidade nem em qualidade. Nem em quantidade e qualidade. Eu acho que esses 3 times, eles estão acima dos outros. Então... Eles estão bem acima dos outros. Os outros times, eles podem até ter 24, 25 jogadores, mas eles têm uma defasagem em termos técnicos e táticos em relação aos reservas, né? Os titulares e os reservas, que quando o time precisa mexer bastante, você consegue ver. Ou mexe um, mexe 2. A realidade do São Paulo é essa. Eu concordo e acho que esse é um argumento válido para o Campeonato Brasileiro. Mas não vai poder ser válido para as Copas. Não, porque... Para a América e para Ceará. Se a aposta é essa... Não, porque ele fez essa aposta. Agora, tudo bem. Por isso que eu estou falando. Se chegar no meio de semana, não conseguir segurar resultado contra um, não conseguir segurar resultado contra outro, aí não vem falar de elenco. Tem a Copa Sul-Americana no meio de semana, perfeito? Perfeito. Mas o elenco do São Paulo é tão abaixo do Fluminense e do Corinthians? O próprio Rogério Ceni disse que o 4º melhor elenco do futebol brasileiro é o Fluminense. Está lembrado disso, Zinho?